fazer aqui, vou tomar um para dar uma animada mesmo. Vamos lá. Agora tá terminando, agora é rapidinho. Ó, tem um cenário, né, que é quando o usuário especifica uns requisitos e o sistema não retorna nada, né? Então, por exemplo, dado aqui o nosso catálogo, você não encontra nenhum produto cujo preço seja menor do que 150, o zoom seja igual a 5, com som e com prova d'água, né? Então, de toda essa lista aí, isso vai retornar um conjunto vazio para o usuário. E aí, o que você faz? Então, assim, se só falar que não existe produto com esses requisitos para o usuário, você pode estar perdendo ali, né, bastante oportunidade de negócio, né, porque o usuário ele pode ter determinado aqueles atributos, aqueles requisitos, de uma maneira meio aleatória, ou então sem pensar muito, ou então ele está disposto a pagar um pouco mais, né? Então, tipo, ele quer menos que 150, mas ele até poderia pagar uns 160, 180 reais, né? Então, é interessante que o sistema consiga fornecer para o usuário uma resposta do tipo assim, eu não consegui retornar esses resultados, mas eu consigo retornar resultados se você alterar esse atributo para tal valor, né? E é bem interessante fazer isso, né? Porque daí o usuário ele pode repensar e aí continuar com esse processo de refinamento lá da consulta, né? E aí a gente pode, então, eu vou apresentar para vocês aqui uma técnica para poder gerar esse tipo de sugestão para o usuário, né? Falar, então, dado esses requisitos aí que deu o resultado vazio, altera esse atributo para tal e tal valor, aí você vai ver que já vai retornar resultado positivo, né? Então, vamos ver como que é feito isso. Então, assim, aqui tem um certo formalismo, tá, gente? Mas eu vou tentar passar mais rápido nisso daqui, e aí acho que com o exemplo mesmo vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, a ideia dessa técnica ela é feita por meio desse diagnóstico baseado em modelo, né, que é o MBD, tá? Então, assim, dados os conjuntos de produtos, né, P, e um conjunto de requisitos que o usuário está especificando, quando tiver esse problema, né, de você fazer uma busca usando esses requisitos na sua tabela de produtos, e isso te retornar um conjunto vazio, tá, que é exatamente o problema, né? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular um conjunto de diagnósticos. O que é um diagnóstico? Fala assim, são um conjunto de Ds, né, que são, na verdade, os próprios requisitos, né, que a gente vai falar assim, esse atributo aqui é o que está fazendo com que o resultado seja vazio, né? Então, assim, esses diagnósticos a gente chama de delta, né, que vai de D1 até DK. Se a gente aplicar um desses Ds aqui no requisito, assim, ó, que é requisito menos esse D, tá? Então, só tenho aqui um conjunto de requisitos que vai de R1 até Rm. Então, se, por exemplo, eu sei que o R2 é o que está dando problema. Então, se eu removo ele e faço de novo a consulta com os demais, tá? Que é exatamente isso daqui, ó, é REC menos DI, né? Isso daqui vai te dar um resultado diferente de vazio, tá? E é exatamente o que a gente está buscando, que é encontrar esse conjunto de diagnósticos de modo que isso daí ocorra, né? Que você faça a consulta de REC menos algum desses diagnósticos e vai te dar aí sim um resultado positivo, tá? Então, um diagnóstico é um conjunto mínimo de requisitos, tá? Que a gente chama então de D, né? E esse D que está contido em REC, tá? Que a gente vai precisar alterar
para que isso daqui seja verdade, né? Que é fazer a consulta de REC menos D, se retorna um resultado diferente de vazio. Tá bom? Então, de novo, né? O que é o D, né? O D é um conjunto de requisitos, pode ser, por exemplo, R1, pode ser, por exemplo, R1 e R2, pode ser, por exemplo, R2 e R4, né? E assim por diante, tá? O que é importante é que seja mínimo, né? Um conjunto mínimo de requisitos, de modo que, se a gente pegar um desses aqui, D, né? Então, por exemplo, tem um D1, tem um D2, tem um D3. Qualquer um desses Ds que eu aplicar aqui na minha consulta, né? De REC menos esse D, né? Algum desses Ds, em P, né? Isso aqui vai me retornar um resultado diferente de vazio, tá? É isso aí que a gente está fazendo, está querendo encontrar, né? Esse conjunto delta que está aqui. Então vamos ver como que a gente faz isso, né? Então, o cálculo de um diagnóstico DI é baseado, então, na determinação e resolução de o que a gente chama de conjuntos conflitantes, tá? Que a gente chama de CS. E o que é esse CS, né? CS é um subconjunto mínimo dos requisitos, tá? Que está contido no conjunto de requisitos do usuário, tal que isso daqui é vazio, né? Então, quando a gente faz a busca de um desses CS, tá? Em P, isso aqui vai retornar vazio, tá? E o que é o CS, então? CS, então, ele está contido no REC, né? Nos conjuntos de requisitos do usuário, tá? Então, é uma parte desses requisitos que vai estar dando um conflito, que vai estar dando o resultado vazio, tá? E esse CS, ele é dado, né, e ele é mínimo, né? Então, quer dizer que não existe um outro CS linha tal que CS esteja contido em CS, né? Então, se eu determino que um CS é, por exemplo, R1, R2 e R3, tá? De modo que, se eu aplico, de modo que isso daqui é verdadeiro, né? Então, se eu aplicar esse CS aqui, isso aqui vai, de fato, dar um resultado vazio, né? Eu não posso ter, por exemplo, um CS igual a R1 e R2, de modo que fazer a consulta de CS' em P vai dar vazio também, tá? Isso aqui não pode acontecer, tá? Então, quer dizer que se eu determinei que esse cara aqui é o meu CS, e isso daqui gera isso, né? Eu não posso ter nenhum outro conjunto que é subconjunto desse de cima, tá? Então, esse CS ele tem que ser mínimo, né? Ele tem que ser o menor possível. Tá legal? Bom, então vamos lá, vamos ver. Daí, então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que saber encontrar quais que são esses CS, né? Esses conjuntos conflitantes, tá? É fácil, tá, encontrar isso, né? Então, assim, olha só. Eu tenho a minha consulta do usuário que está aqui e ela retornou vazio, tá? Então, isso tudo aqui é o meu REC, tá? Tenho 4 requisitos, né? R1, R2, R3, R4. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar encontrar os conjuntos conflitantes a partir da minha base de dados. Então, assim, aqui eu já coloquei ele pronto, tá? Mas a gente pode fazer aqui aos poucos, né? Então, o que a gente vai fazer? Qual que seria o algoritmo, né, para encontrar esses conjuntos conflitantes que estão aqui? Eu vou começar isoladamente com cada um, fazer a consulta, tá? Então, para R1, eu faço a consulta lá, né, de R1 em P, tá? Então, o que é o R1, né? É preço menor do que 150, tá? Olho na minha tabela. Se eu fizer uma consulta com preço menor do que 150, vai dar algum resultado?
Vai, né? Vai retornar o P1 aqui, porque o preço aqui é 148. Então, isso daqui a gente já sabe que é diferente de vazio, tá? Então, só R1 não é um conjunto conflitante, não é um CS. Veja o R2 agora, né? O R2 é zoom ótico igual a 5x. Faço consulta, né? Do R2 em P. Vai retornar resultado? Vai, né? Que eu tenho aqui o P2, por exemplo, que é zoom de 5x. Então também vai ser diferente de vazio. Então, consequentemente, R2 sozinho também não é um CS. O R3 vai retornar? Também não, né? Também vai retornar, né? Porque aqui um monte aqui, tenho esse, né? Um monte aqui que ele tem som, né? E a prova d'água também, né? Aqui eu tenho esse. Então, R1, R2, R3 e R4 sozinhos, nenhum deles é um conjunto conflitante. Então, aí eu começo agora a olhar pares, tá? Então, eu vou comparar, vou aplicar agora esse com esse com esse com esse, né? Depois esse com esse, e depois esse com esse. Todos os pares possíveis, tá? Então vamos lá, né? Então vamos. E a mesma coisa, né? Ó, então eu vou lá, pegando o primeiro par. Deixa eu apagar aqui. R1 e R2, tá? Então eu vou fazer a consulta com R1 e R2 em P, que é o quê, né? É preço menor do que 150 e 5x. Então, ó, de 5x eu tenho o P2, né? O P2 ele é 182, não é menor do que 150. E eu não tenho mais nenhum outro caso. Então, isso daqui retorna um conjunto vazio, tá? Só R1 com R2. Então, ó, R1 e R2 já é um CS, tá? Já está até aqui, ó. É um CS1, ó. Beleza? Tá? Veja agora o outro par possível. R1 e R3. Consulta entre R1 e R3 em P. Ó, R1 é preço menor do que 150 e T-som, né? Tá? Então, preço menor do que 150 é só esse cara aqui, né? E ter som, mas esse aqui não tem som, né? Então, isso aqui também vai retornar vazio. Então, o R1 e R3 já é um outro conjunto conflitante, que é esse cara aqui de baixo, ó. Tá? R1 com R4. Então, R1 com R4, P. Então, R1 é preço menor que 150 e o R4 é ser a prova d'água. Esse cara aqui, ele é a prova d'água. Então, isso aqui te retorna um resultado, né? Então, é diferente de vazio. Consequentemente, R1, R4, ele não é um conjunto conflitante, porque ele não retorna vazio. Tá? Beleza, R1 com R2, R1 com R3, R1 com R4. Aí eu faço os outros pares, né? R2 com R3. Tá? Então, R2 com R3 em P. Então, R2 é 5x, é só esse produto. E ele é a prova d'água. E ele tem som, né? Tem som que está aqui. Então, ele é diferente de vazio. Então, não é um conjunto conflitante. O R2 com o R4, tem que ser 5x e ele tem que ser a prova d'água. Mas ele não é a prova d'água, né? O de 5x. Então, aqui eu já tenho o meu terceiro conjunto conflitante, ó, R2, R4. Tá bom? E aí eu faço para os demais, tá? Então, agora. E aí, só uma coisa que é importante então, assim,
A gente fez R2 com R3, R2 com R4, o R3 com R4, que era Som Yes e Waterproof Yes, tem um monte, né? Então ele também não vai ser conjunto conflitante. E aí, beleza, acabaram os pares possíveis, eu começo a olhar as triplas, tá? Só que aí a gente tem que tomar cuidado que, por exemplo, eu vou fazer R1, R2 e R3. Qual que é o problema disso daqui, né? P. Isso aqui vai te retornar vazio, tá? R1, R2, R3 vai retornar vazio. Mas qual que é o problema, né? É que a gente não pode falar que isso daqui é um CS. Por quê? Porque esse CS aqui que eu vou chamar de CS', ele, ele é um subconjunto maior do CS1 que está aqui, ó, tá? Então, o CS1, ele está contido no CS', tá? Então, assim, você tem que manter apenas os mínimos possíveis, tá? Então, como você tem o outro lá, que é um superconjunto de um CS que já existe, também você não pode considerar esse cara aqui, R1, R2 e R3. É apenas os menores possíveis. Tá bom? Entenderam isso aí, gente? Beleza. Tá? Então, por exemplo, R1, R2, R3, você não pode. R1, R2 e R4 também nem adianta ver, porque R1 e R2 já existe, né? R2, R3 e R4 também não, porque você já tem o R2 e R4 aqui, né? No CS2, tá? Então também já vai ser um subconjunto. E acabou as possibilidades de 3, né? E a de 4 também não vai ter, tá? Então, esses aqui são os 3 conjuntos conflitantes possíveis, né, para essa consulta aí que a gente tem. Tá legal? Ótimo. Uma vez encontrado, então, esses 3 conjuntos conflitantes, o que a gente vai fazer agora? Tá? Então, a gente vai, como ele é mínimo, tá? Como cada um desses conjuntos aqui eles são mínimos, cada um desses CS pode ser resolvido eliminando um dos requisitos, tá? Então, por exemplo, para o CS1, se eu remover o R1, vai dar certo. Eu vou conseguir retornar via R2, né, um conjunto não vazio. E se eu remover o R2, via R1 eu consigo retornar um conjunto também não vazio, né? E a mesma coisa para o CS2 e para o CS3, tá? E aí o que a gente vai fazer então, né? Então a gente vai modelar agora quais são os possíveis diagnósticos, quer dizer, como que a gente resolve cada um desses conjuntos conflitantes, tá? Então a gente vai fazer assim, né? Ó, a gente pega um desses, pode escolher qualquer um desses conjuntos aqui. Eu escolhi inicialmente o CS1, que é esse cara aqui de cima. Então o que a gente quer fazer? A gente quer resolver esse CS1. Como que a gente resolve? Ou a gente remove o R1, que está aqui, removi o R1, ou a gente remove o R2. Se a gente remover o R1, o que vai acontecer, né? Então, imagina que você tem a requisição lá do usuário, e aí você tira o R1. O que sobra, né? Então, vindo aqui no nosso conjunto de CS, ó, remover o R1 implica remover daqui e remover daqui, tá? Mas aí o que vai sobrar, né? Vai sobrar o CS2, que é exatamente esse caso que está aqui, né? Ó. Então, se eu estou no 1, eu removo o R1, eu caio no CS2, tá? E para remover para resolver agora o CS2, eu tenho que remover ou o R2 ou remover o R4, tá? Se eu remover o R2, eu não tenho mais nenhum CS sobrando. Então, daí eu chego no primeiro diagnóstico, que é
remover o R1, que é essa primeira fase, e remover o R2, que é essa segunda fase. Tá? Se daqui eu vier para esse lado, ó, eu tenho um segundo diagnóstico, que é remover o R1, que está aqui, e remover o R4, que está aqui. Tá? Segundo diagnóstico. Se lá em cima, ao invés de eu remover o R1, eu remover agora o R2, né? Então vamos fazer aqui, ó. Tá? Então eu vou lá, estou no meu CS1, tá aqui. Vou remover o R2. Então remover o R2 implica remover ele daqui e daqui. O que me sobra? Me sobra o CS3. Então eu caio no CS3. Tá? E dado que eu tenho esse CS3, eu tenho agora que remover ou o R1 ou o R3, tá? Se eu remover o R1, o que vai acontecer? Eu teria aqui esse caminho, né? Que é R2, R1, tá? R2, R1 é o equivalente aqui ao D1, né? Que é esse cara, ó, remover R1, R2, tá? Então eu nem coloco nada aqui, né? Então isso aqui eu já posso excluir esse caminho, né, da árvore, tá? E remover o R3 implica, então, a ter um terceiro diagnóstico, que é remover R2 e remover R3, tá? Daí eu resolvo os conjuntos conflitantes. Entenderam, gente? Então, os diagnósticos derivados a partir dos conjuntos conflitantes CS1, CS2, CS3 são, então, D1, D2 e D3. São esses três diagnósticos aqui, que são três possibilidades que você pode falar para o usuário, falar para ele alterar, né? Tá? Vamos ver como que a gente aplica isso, então, né? Ó. Então, tenho três diagnósticos. O que eu posso fazer, né? Eu posso propor um reparo dos requisitos a partir desses diagnósticos, tá? Como que eu faço isso, né? Eu faço uma projeção, tá? Então, esse operador aqui, π, é um operador de projeção, é como se eu estivesse fazendo um select, algum atributo, né, da minha tabela lá do SQL, tá? Então ele retorna, na verdade, apenas o valor do atributo que a gente está especificando aqui, tá? Do que? Da consulta, né, REC menos um desses diagnósticos que a gente tem, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar o primeiro diagnóstico, que é o D1, que tem R1 e R2, tá? O que eu faço? Eu vou projetar os atributos de D1, né, que R1 e R2 é o quê, né? É preço e zoom ótico, tá? Então, ó, R1 e R1, né, ó, preço e zoom ótico, tá? Então, eu vou projetar esses valores, projetar preço e projetar zoom ótico de uma consulta que é requisitos menos o D, tá? Então, o meu requisito era tudo isso daqui, né? Era tudo isso. E agora vai ser tudo isso menos o D, né? Que é, por exemplo, do D1, você vai excluir o R1 e o R2, né? Vai te sobrar R3 e R4. Então você vem aqui, né, e vai coloca lá o R3 e R4 aqui na consulta, tá? Então eu vou projetar valor de preço e de zoom ótico tal que eu faça a consulta que vai me retornar som igual assim e prova d'água igual assim, tá? Então essa consulta que está aqui, ela vai procurar lá por valores que retorna som igual assim e waterproof igual assim, que no caso vai ser essa última linha, né? Ó, yes, yes, tá? Nenhuma outra, né? Essa e essa. E dessa linha, tá? Então aqui
o select aqui, né? Esse select aqui, ele retorna essa linha. E esse operador aqui, ele projeta o preço e o zoom dessa linha, né? Que é esse e esse. Tá? Então, o resultado vai ser, então, preço igual a 278 e zoom igual a 10x. Tá? E o que, que é isso? É uma maneira de você falar para o usuário assim, né? Falar, se você fazendo a busca dessa maneira que você fez, que está aqui, né? Eu não consigo retornar nenhum resultado. Mas se você alterar o preço para 278 e o zoom para 10x, eu consigo te retornar um resultado bacana. Ou você pode até melhorar, né, a explicação, falar, por mais cento e poucos reais, você consegue ter uma câmera com o dobro de zoom, né? Então, quer dizer, aí vai jogada de marketing, né? Então, tipo, aí você vai meio que mostrar para o usuário, falar, se você alterar um pouquinho lá o preço, né? E, e aí você, né, brinca com essas variáveis aí, com esses valores, tá? Entenderam, gente? Então é isso. Aí, bom, eu deixo como exercício vocês fazerem aí pro D2 e o D3, tá? Quer dizer, então a gente fez aqui pro D1, né? Que é esse cara aqui. Então faz agora pro D2 e o D3, ver o que, que vai te retornar de resultado, né? Que pode ser usado aí para falar para o usuário, né? Falar, não tem isso, mas tem aquilo, né? Tá? Beleza? Alguma dúvida, gente, disso? Então tá bom. Bom, alguém quer falar? Quando terminar as explicações, eu queria tirar algumas dúvidas sobre o relatório individual do Kaggle, se possível. Uhum. Beleza. Tá, vamos lá. Bom, a gente também tem algumas técnicas, gente, que adotam uma abordagem mais baseada em navegação, tá? São sistemas que são baseados em críticas, tá? Critiquing, né? Que eles chamam, né? São maneiras de você mostrar maneira mais amigável, né? Esses resultados para o usuário, tá? Então, isso aqui permite que o usuário especifique a alteração nos requisitos de acordo com as propriedades dos itens considerados, né, que foram retornados para ele, mas que não foram bem aceitos, tá? Então, por exemplo, o sistema retorna lá um conjunto de câmeras digitais, mas os valores são bem altos, né? E daí você pode ativar, ter uma maneira de você ativar para o usuário uma crítica, fala assim, eu quero câmeras mais baratas, por exemplo, né? E aí ele vai lá, clica, e aí o sistema tenta buscar outras coisas com essa crítica ativada, tá? Então o sistema vai retornar, vai considerar, né, o preço atual lá das câmeras, né, que foram retornadas, e vai retornar produtos com características similares, mas com preços mais baratos para o usuário, né? Aí a gente tem alguns sistemas, tá? Até tá no livro lá do Yanaki, né, que eu me baseei nesses slides aqui. Ele cita, por exemplo, esse sistema aqui de restaurantes, né, que é basicamente isso, né? Então, por exemplo, você especifica aqui um conjunto de requisitos, tá? O que você quer, se você quer que tipo de restaurante, qual o valor mínimo, né? Qual que é o estilo, a atmosfera, a ocasião, né? Então são requisitos aqui que o usuário vai formular, né? Com requisitos iniciais. E aí o sistema retornando aqui algumas
algumas sugestões para esse usuário. Acho que vocês não vão estar enxergando aí, né? Mas aqui, por exemplo, tem um botão aqui que fala assim, eu quero mais barato, opções mais baratas, né? Então, o usuário clicando lá, ele vai retornar um novo conjunto de opções com restaurantes parecidos com esses requisitos que estão aqui, só que com preço, né, mais barato, mais em conta, tá? Para isso, né, a gente pode usar as propriedades reais dos itens, né? E é basicamente, né, você pega lá, por exemplo, aquele atributo que está relacionado com a crítica, por exemplo, preço, a gente vai lá e usa essa própria dimensão, né, de preço para retornar coisas mais baratas ou mais caras, como o usuário deseja, né, de acordo com o que a crítica está ativando, tá? E aí, no caso, ele vai selecionar aqui coisas mais baratas, que está na faixa de baixo aqui, né, do preço, tá? Só lembrando que aqui, né, essa linha vai ser feita lá com base no item que foi recomendado, né? Então, aquele item, ou aqueles itens, né, que foram recomendados, você pode pegar lá, por exemplo, a média de preço, né, dos itens que foram recomendados, e aí usar isso para encontrar esse corte aqui no teu gráfico, né, no teu plano ali, né, tá? Você pode fazer várias críticas, então, por exemplo, você pode fazer uma para preço, como está aqui, uma outra para megapixel, como está aqui, né? E aí você pode fazer várias dimensões esse processo aí de corte para ir afunilando cada vez mais a busca, né? Bom, aí tem outras coisas aqui, gente, que eu não vou falar muito, tá? Mas assim, você pode ter, por exemplo, críticas dinâmicas, né? Que é usar regras de associação para definir padrões entre os itens retornados e os candidatos, tá? Então são algumas estratégias que podem ser usadas ali por trás para falar assim, tipo, 45% das câmeras digitais possuem mais megapixels e são mais baratas, né? Então você pode colocar isso lá, né, na interface e o usuário clicar para ele retornar aí esses 45%, por exemplo, né? Tá? Então você dinamicamente as críticas são criadas e são disponibilizadas na interface com base nos dados que o sistema tem lá do acervo, né, do conjunto de itens, né? E você consegue também priorizar determinadas críticas de acordo com a diversidade, né? Então, por exemplo, você pode dar preferência para críticas que têm menos itens associados, quer dizer, a ideia é tentar retornar cada vez menos itens, né, para o usuário, né? E críticas diferentes daquelas que foram previamente selecionadas na sessão, né? Então, aí também tem mecanismos aí para você dar maior ou menor relevância para determinadas críticas e selecionar aquela mais relevante, né, para apresentar na interface. Tá? Existem também trabalhos que fazem explicação dessas críticas. Tá? Então, por exemplo, utilizar estratégias para explicar ao usuário o porquê de um determinado caminho não ter gerado um resultado satisfatório. Então, por exemplo, esse usuário ele ativa várias vezes a crítica mais um e mais megapixel, e aí no final ele vai ativar a crítica mais barato, então pode ser que o sistema não retorne um resultado, né, não vazio, né? Ele vai retornar um resultado vazio. E aí você pode ter estratégias para antecipadamente falar para o usuário se aquela crítica vai gerar um resultado positivo ou não, né? Então você exibe antecipadamente a fração de itens que satisfazem uma determinada crítica, né? Antes dela ser de fato selecionada pelo usuário, tá? Então também maneiras aí de você
deixar mais transparente, né, o funcionamento lá do sistema, né, do que vai acontecer se o usuário clicar num botão, numa dessas críticas aí. Bom, é isso, gente. Então, esses sistemas baseados em conhecimento, eles são projetados para domínios em que os itens são altamente customizados, tá? No sentido, assim, de que o usuário ele tem que especificar requisitos, né, para que o sistema retorne coisas que de fato ele está buscando, né? Que é caso, por exemplo, de viagens, né, compras caras, coisas assim. Quando o usuário tem que formular o que ele está buscando ali explicitamente. Em cenários onde você tem poucas interações, né, poucas notas para refletir as preferências do usuário, né? E a ideia, então, é você dar o controle para ele, né, para especificar os requisitos para recomendação, tá? Bom, como vantagens, as baseadas em conhecimento, eles lidam bem com o problema da partida fria, tá? Porque, afinal de contas, o usuário formula, né, os requisitos, tá? Então, se ele não tiver nenhum histórico, nenhuma preferência lá anterior, não tem problema, né? Porque ele vai estar formulando os requisitos que ele está buscando. E essa outra abordagem aqui, né, que geralmente não são personalizadas, também é um reflexo do problema da partida fria, tá? Então, assim, ele funciona bem para a partida fria, mas, por outro lado, normalmente ele não é personalizado, né? Então, se ele fosse personalizado, ele teria problema com partida fria, tá? Então, é como se fosse um reflexo ali do problema da questão de cima, né? Então, o que é uma vantagem acaba sendo, por outro lado, uma desvantagem. Tá? E aí aqui, gente, nesse livro, que está lá também no Tidia, tá? Foi da onde eu tirei esses slides, né? E aí vocês, né, quiserem saber mais detalhes sobre essas técnicas que eu apresentei aqui, vocês podem olhar lá no livro, tá bom? É isso. Tá ótimo. Obrigada, professor. Nada. E aí, então, gente, essa foi a nossa última aula, tá? Deixa eu finalizar a gravação.